Amém. Feche os olhos. Espírito de Deus, nós pedimos, Senhor Deus, graça aqui para ministrar a palavra, em nome do Senhor Jesus. Traz revelação devida, abre o nosso entendimento espiritual, nosso coração quer receber a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, as crianças estão aqui, então eu sei que é uma porção dobrada, o pai prestar atenção na palavra e também cuidar em relação aos filhos. Ali atrás tem um berçário ali, se precisar de algum apoio, alguma coisa, né? Se os filhos começarem a chorar, se você puder ir lá, até acalmar e depois trazer, mas é importante você estar aqui com a gente na ministração. Hebreus capítulo 9, versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz: a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e aqui ele descreve sobre a arca da aliança. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Essa palavra eu ministrei para os pastores, eu quero ministrar para você também. Nós estamos viajando amanhã para o Japão, a gente vai pregar numa conferência nossa, na nossa igreja lá. Posso ouvir um amém? Vou ministrar essa palavra lá também. E eu acho que essa palavra para mim foi um alerta no meu coração. Foi trazer à tona aquilo que Deus um dia colocou no meu coração. E eu ministrei isso para os pastores. Nós temos aqui a arca. E essa arca da aliança, os irmãos sabem que no Velho Testamento ela aponta para a própria presença do Deus vivo, amém? Essa presença do Deus vivo era a manifestação do poder, e ela aponta totalmente para Cristo. Ela tem a sombra do Velho Testamento, nós sabemos que aponta para o Novo Testamento. E ontem ainda, eu lendo a palavra, não sei se tem como colocar para mim, Êxodo, capítulo 25, os versículos 10 em diante. Êxodo 25, eu peguei essa passagem agora. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Isso aqui é o Senhor dando a dimensão dessa arca. Pode continuar, por favor. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao seu redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro. Então é interessante que essa arca, ela tinha a parte de madeira, coberta de ouro. Isso fala, o ouro aponta para a glória, para a vida, para a grandeza de Deus. E a madeira aponta para a humanidade, daquilo que o Senhor viria a fazer. Por isso ela é revestida de glória. Isso, então a madeira aponta para a humanidade do Senhor, o ouro aponta para a grandeza. Nós estamos revestidos em Cristo Jesus, amém? Mas a Bíblia continua dizendo algo interessante, e aqui eu vou falar uma interpretação minha, não quer dizer que ela é absoluta, mas é a forma que eu enxergo. Se essa arca de Deus aponta para a glória, o Senhor Jesus no Novo Testamento, aponta para ele na sua humanidade, na parte de madeira, na sua grandeza, coberto de ouro, que aponta para ele como Deus. Eu posso falar também alguma coisa que me chamou bastante atenção. A Bíblia fala que foram feitas 4 argolas, mas tem uma coisa interessante, olha só. 2 argolas de um lado, 2 do outro, versículo 13. Farás também varais, madeiras de acácia, os quais cobrirás de ouro, e colocarás os varais nas argolas aos lados da arca. E presta atenção, haviam quantas argolas, irmãos? 4. E ela é interessante que fala o seguinte: haverá de passar 2 madeiras nessas argolas, para se levar para o meio delas a arca. Mas o versículo 15 conta algo interessante: os varais ficarão nas argolas da arca, e não será tirado dela. E aí ontem eu lendo, eu pedi para Deus: Deus, fala comigo, por que que essa madeira revestida de ouro não pode sair da argola, sendo que ela poderia sair? E eu fiquei pensando, como que eles fariam uma argola para que não saísse dessa madeira? Se eu entendo então
que a arca aponta para o Senhor, se eu entendo que a glória de Deus, a arca do Velho Testamento, é Cristo no Novo Testamento, então essa madeira que não podia sair, Deus falou ao meu espírito, isso aponta para a crucificação, isso aponta para Deus, que não sairia do seu propósito, por isso a madeira não poderia ser retirada da argola. Aleluia! Isso é impressionante, Deus falou isso comigo, irmãos, e eu falei, só pode ser isso, porque se aponta para Cristo, essa madeira que não pode sair, é o Deus que não vai abrir mão do seu propósito. Glória a Deus. Quantos não abrem mão do propósito do Senhor na sua vida? Então eu vou te contar, há coisas que nós não compreendemos, mas que Deus não vai tirar da nossa vida, porque tem a ver com o propósito dele na nossa vida. Há coisas que nós não compreendemos. O espinho na carne de Paulo não foi removido, e aí você pode falar, havia um propósito, até o espinho. Não que nós devamos aceitar as coisas, mas nós precisamos orar sim, mas há coisas que Deus não vai tirar, mas não quer dizer que são coisas ruins somente que acontecem, há coisas que são boas e Deus vai permanecer em você, para mostrar o selo na sua vida, amém? Eu quero que coisas permaneçam na minha vida como um selo de Deus, quantos querem? Mas é sobre a arca que eu quero falar, voltando lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 4 e 5, cadê a imagem para mim, por favor? Eu pedi para ter uma imagem. Está aqui? Glória a Deus. Haviam 3 coisas dentro dessa arca, é sobre essas 3 coisas as quais eu quero falar. Mas antes, sobre essa tampa haviam 2 imagens, e a Bíblia fala que eram querubins sobre essa imagem, sobre essa tampa, sobre esse propiciatório, vamos falar assim. Esses querubins, eles falam de algo muito importante na palavra de Deus. Eu não sei quantos se lembram, lá em João, quando é mencionado, que haviam 2 anjos, quando o Senhor ressuscita. A Bíblia fala que haviam 2 anjos nas extremidades, um aos pés e outro na cabeça. Olha o tanto que é profético. O que Deus manda colocar nas extremidades? 2 anjos, 2 querubins, para mostrar que ali dentro havia glória de Deus. Por que você acha que quando o Senhor ressuscita havia 2 anjos? Para indicar que a glória de Deus estava ali. Amém? Mas a Bíblia fala que eram querubins. E aí eu tive a curiosidade de procurar aonde foi mencionada a primeira vez querubins na palavra de Deus. Olha o quanto é profético e não há neutralidade na palavra de Deus. Olha só, está lá em Gênesis. Aliás, está em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Gênesis 23 e 24. Quando o homem foi colocado para fora do jardim, a Bíblia diz, o Senhor Deus, por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. Expulso o homem, colocou o que, irmãos? Mas olha só, por que ele colocou querubins? Ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O querubim, ele é um indicativo aonde há a árvore da vida. Esse é um outro motivo também que ela estava na arca. Esse é um outro motivo também que haviam 2 anjos com o Senhor, guardando a árvore da vida. Quem é a vida? O Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então querubins são colocados para guardar a vida. Por isso havia ali anjos ali naquele dia ali, para mostrar que a vida ressuscitou. Amém? Isso não é lindo, irmãos? Mas olha só, mas eu quero pregar sobre outra coisa. Volta lá para a imagem. Vocês ficam só me enrolando. Haviam 3 coisas dentro dessa arca, e é sobre essas 3 menções que eu quero falar, e não é uma única revelação, porque a palavra de Deus ela vai acrescentando aos nossos corações, mas eu quero falar sobre cada um desses itens que haviam dentro da arca. A palavra de Deus fala que havia então as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e havia também o maná.
Sobre cada um desses que eu quero mencionar. Com o passar do tempo, muitas vezes, nós nos esquecemos daquilo que Deus falou. Com o passar do tempo, nós esquecemos das orações que nós fazemos. Essa semana eu estava reunido com o pastor Aloysio, e aí ele levou um pessoal lá, que andava com o Randy Clark, um pessoal que flui muito nessa coisa de palavra profética, e ele levou esse pessoal para poder ensinar a igreja a fluir no profético. E aí então, esses irmãos desafiaram os irmãos a profetizar, e aí chegou, ele contou para a gente nessa reunião, falou: irmão, chegou uma irmã, sabe aquelas irmãs bem humildes, que chega para falar com você, você fica assim, ela chegou e falou: pastor, Deus mandou eu falar algo para você. Olha, irmão, se é coisa boa, vem contar para mim, viu? Mas se for alguma coisa aí meio séria, você faz uma intercessão primeiro. Senhor, guarda meu pastor, livra do mal. Amém? Mas aí, chegou nele e falou assim... Não, eu estou pulando a história. Uns dias antes, a pastora Márcia expôs um negócio impressionante. A pastora Márcia, eles estavam no quarto conversando. A pastora Márcia, não vou falar o que era, mas chegou nele e falou assim... Ela fala assim, Aloysio. Ela põe o O no U, né? Aloysio. Irmãos, quando a esposa fala o nosso nome, presta atenção. Se a Gisele falar Márcio, eu paro qualquer coisa na face da terra. Márcio tem alguma coisa. Esse dia de madrugada ela, Márcio. Falei, Deus do céu, me guarda agora. Me arrebata, me arrebata. Ela sentou na beirada da cama. Falei, Deus, agora. Abri o olho, eu estava lá ainda. Eu falei, não fui arrebatado. Foi luta. O inimigo estava furioso. Aí a pastora Márcia falou para ele, falou, Luiz, você não quer tal coisa? Aí falou, não sei se eu quero mais não. Aí ele contou isso. Aí no final de semana chega essa irmã e falou assim, pastor, tem uma palavra de Deus para você. Ele falou, qual que é, irmã? Deus está falando para você decidir logo. Você falava que queria. Agora ele ouviu você falando no seu quarto, que você estava na dúvida se queria. Eu falei, irmã, é Deus falando? Irmão, o que me chocou é o seguinte, Deus ouve até no quarto, irmãos. Deus sabe. Então, nós às vezes nos esquecemos das nossas orações, ou das nossas convicções, ou do nosso chamado, ou do nosso encargo. Nós precisamos ser lembrados de tempo em tempo, daquilo que traz convicção, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que você foi chamado para fazer, e é sobre isso que eu quero falar, sobre essas convicções e ser totalmente intencional naquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz então o seguinte, que havia ali uma urna com maná. Então eu quero falar a primeira coisa sobre o maná. O maná, irmãos, era uma provisão dada diariamente, vinda do céu. Esse maná que vinha do céu, ele não podia ser colhido a ponto de ter uma reserva, ele era colhido diariamente, exceto com a sexta-feira, que você podia pegar porção dobrada por conta do sábado, pelo sábado ser o sábado que você não faz nada, o sábado do descanso para eles. Então eles podiam pegar somente porção dobrada na sexta, mas durante os dias você só pegava uma única porção, porque se você pegasse mais do que uma porção para o outro dia, essa comida perdia. Isso significa então que o maná, essa é a primeira expressão, maná significa uma dependência diária de Deus. Eu dependo diariamente do Senhor Jesus. Então esse maná que está sendo ali dentro, Deus está falando para mim e para você, dependa de mim, confie em mim, porque o que eu tenho para você é abundante e é diário. O que eu tenho para você é abundante o quanto você quiser, é abundante o quanto você desejar, e ele é diário, não há limite. Você quer mais, vai ter mais. A Bíblia diz lá na multiplicação dos pães e dos peixes, que o Senhor deu livremente o quanto eles queriam. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus tem uma medida para você, irmãos.
Ele sempre tem uma medida o quê? Mais abundante. Basta você desejar. Então esse maná aqui tem esse aspecto de lembrar que haverá uma provisão diária, haverá um favor diário, mas ele não é numa medida, ele é numa medida recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Deus tem muito. Crê mesmo nisso que eu estou falando? Deus tem muito mais do que você pode pedir ou pensar. Imagina isso, irmãos. Imagina isso. Deus está falando para você o que você quer. Você pode pedir ou pensar e Deus vai te dar muito mais. Muito mais. Isso é abundância, né? Há pessoas que vão ter o favor de só pensar algo, Deus já vai trazer e te abençoar. Só de pensar, sabe aquele suspiro? Quem me dera algo, quem me dera conquistar algo, quem me dera ter isso. Você vai ver isso acontecendo na sua vida, só de você desejar. E a minha esposa falou essa semana, contando para os meus filhos, que ela tem essa unção, que ultimamente ela deseja algo e Deus traz. Eu quase que eu soprei no ouvido dela o que ela tem que desejar. Olha, pensa tal coisa aí, se você pensar tudo bem, já que você está com essa peixada aí com o Senhor. Mas então, o Senhor está dizendo então, o que eu tenho para você é diário, é abundante e é o quanto você desejar. Mas tem uma coisa interessante, como eu não podia guardar o maná de um dia para o outro, como que esse maná ficava dentro da arca e não perdia? Eu fiquei pensando nisso há uns anos atrás. Falei, mas peraí, se guardar o maná perdia, Deus falou comigo, dentro do lugar certo, o que eu tenho para você jamais vai se perder. Qual que é a nossa questão? Nós ouvimos uma palavra hoje, mas nós não guardamos ela no lugar certo, e aí com o tempo ela se perde. Ah, mas a palavra se perde. Não, a questão é que eu não guardei no lugar certo. E por não estar guardada no lugar certo, aquilo se perdeu. Quantas palavras se perderam? Quantas palavras proféticas você deixou que morresse na sua vida? Quantas verdades que Deus trouxe sobre a sua família, hoje você ficou em dúvida? Quantas verdades Deus falou com você sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual, e hoje você tem dúvida? Eu quero lembrar hoje você com fé. Restaure esse maná em nome do Senhor Jesus. Coloque ele no lugar da arca, porque o que Deus tem para você vai se cumprir sim. Mano, esse ar-condicionado está gelado, que o povo aqui está tudo com blusa, abraçando um ao outro. Tá luta aqui. Tá luta, não precisa disso tudo também não. Tá quanto aí o bichão? 71, aí é para rachar o Goiás, meu amigo. Hã? Tá bom? Olha só, olha como é que eu divido uma igreja. Levanta a mão quem acha que tá bom. Baixa a mão. Levanta a mão quem acha que está ruim. Pronto, acabei de dividir a igreja. Uns vão falar, eu quero ficar nessa igreja. Outros vão falar, eu não aguento o calor dessa igreja. É luta, irmãos. Você vê como é que você divide uma igreja. Facinho. O que foi com a pregação? Não foi o bendito do ar-condicionado. O ar-condicionado acabou com a igreja. Eu acho que descobri por que está vindo um grupo sim, um grupo não. Acabei de descobrir. Eu acho que tem alternância. O que vocês fazem? 71 num dia, 73 no outro. 71 num dia. Eu sabia. O ar-condicionado é coisa maligna. Que é isso? Os irmãos estão comigo? Quantos querem um maná diário? Aleluia! Então eu estou aqui para lembrar para você. Tem uma palavra que Deus lembrou, colocou no seu coração, que Ele está querendo restaurar hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra que foi liberada, e o Senhor está trazendo à tona de novo hoje. Deus está lembrando você de um chamado, de convicções. Deus está lembrando você da sua família. Deus está lembrando você que você já foi ungido, você é abençoado, e que não há mais maldição sobre você, não tem mais condenação sobre você. Você já foi perdoado, passado, presente e futuro. Olha, irmãos, eu quero lembrar, sabe, às vezes você já fluiu na área de cura, e hoje você não impõe mais as mãos, porque fica inseguro. Ore pelas pessoas, ore para que pessoas sejam curadas. Você já foi usado com palavra profética, profetiza. Deus está querendo lembrar o maná na sua vida. Amém? Fala aí para o seu vizinho, Deus está lembrando o maná.
Glória a Deus. Eu quero lembrar do maná, tem sempre provisão. Irmãos, eu quero pensar e as coisas vão acontecer agora em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz também, do Senhor diz que havia um bordão de Arão, e a Bíblia fala que ele floresceu. Olha que interessante, quando você remove algo, desconecta, aquilo passa a não ter vida. E é interessante que essa vara especificamente, ela floresceu a ponto de dar cachos, a Bíblia diz. Isso fala então que dentro da arca, e quantos creem que a arca de Deus hoje habita em nós? Você crê mesmo? A Bíblia diz lá em Coríntios o seguinte: não sabeis vós que sois tabernáculo, que a presença de Deus, que a glória de Deus habita em você? Então essa arca hoje habita onde, irmãos? Em nós. Eu falo assim, eu sou essa arca, e a vida de Deus habita em mim. Então essa vara que floresce fala o seguinte: uma vara por si só não é capaz de nada, mas quando é aplicado fé, vai florescer. Então essa vara, ela aponta para quê? Para fé. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Eu tenho fé que as circunstâncias vão mudar. Eu tenho fé que as coisas vão avançar. Eu tenho fé. Essa fé muitas vezes ela é checada. Para que ela é checada? Para que você veja milagres mesmo, irmãos. A fé nossa não é checada para a gente brincar de abre o mar, fecha o mar. Abre o mar, fecha o mar. Não, a nossa fé é para ver as grandes coisas do Senhor, os milagres acontecendo, o mover de Deus acontecendo. Então quando uma vara que está desconectada não tem vida e floresce, você pode falar, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Eu brinco muito sobre isso, irmãos. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo falava que ele era de pequena estatura e com palavra fraca. Falei, se Paulo fala pequena estatura, até tudo bem, mas se ele fala que a palavra dele era fraca, eu fico imaginando o que sobra para mim. Vou falar o quê? Mas é engraçado, como é que eu me vejo? Eu me vejo como um pedaço de madeira do Goiás, a qual Deus usou para florescer e levar a palavra de Deus para muitos. Você é essa pessoa. Você é, porque o que nós temos, irmãos, de tão importante que Deus não tem? O que nós podemos oferecer para Deus que Ele não tenha? É isso que nós somos, apenas uma vara desconectada, mas que Deus tem usado para florescer. Há o selo de Deus sobre a sua vida. Deus tem usado gente aqui nos Estados Unidos. Deus tem usado você para florescer e florescer muito, para fazer coisas que outros não fizeram. Porque quando você acha que você tem, que você sabe, que você pode, por que Deus vai usar a gente assim? O que nós temos? É quando nós olhamos e falamos, Senhor, é pela tua graça, é pelo teu favor, porque de mim mesmo, irmãos, eu não sou pequeno, mas Senhor, palavra fraca, e mesmo assim, o Senhor decide usar. Nós precisamos crer e ter fé e enxergar que Deus vai usar, apesar de nós, pastor, eu sou tão falho, apesar das suas falhas, Deus vai te usar, apesar da sua pequenez, Deus vai te usar, apesar das suas limitações, Deus vai te usar. Deus vai te usar para fazer coisas grandes e maiores. O Senhor disse que nós faríamos coisas o quê? Maiores. Vamos fazer coisas maiores, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, isso é palavra de Deus. Então o Senhor colocou na arca coisas para nos lembrar. Para nos lembrar. Senhor, eu não tenho. Quem sou eu? Eu vou fazer você florescer. Senhor, não há possibilidades. É assim mesmo que eu gosto de fazer. É quando não tem mais jeito. É quando é impossível agora eu vou fazer. Chegou no seu limite? Agora a gente pode conversar. Quantas vezes na minha vida eu cheguei no meu limite? Senhor, eu não dou conta, eu não sei mais o que fazer. Senhor, mostra. E de repente alguma coisa floresce. É Deus me lembrando. O que eu preciso é só de um canal. Na hora que você entender isso, grandes coisas serão feitas. Aleluia.
Quantos querem ser essa vara que Deus quer usar nesses dias para florescer? E vai usar na sua casa, vai usar no seu trabalho, vai usar na sua família, vai usar no meio dos seus amigos, vai usar você no meio da influência da internet. Deus vai fazer coisas que você pode falar: Senhor, só pode ser o Senhor. Você imagina um avivamento começar a partir de você? Algo extraordinário acontecer. Você começa numa célula e de repente despretensiosa, de repente as pessoas começam a chegar e não tem mais espaço para acontecer, e você vai ampliando e a coisa vai acontecendo. Quando você menos vê, um avivamento começou lá na sala de sua casa. Imagina isso acontecendo no nosso meio, irmãos. Irmãos, eu estou doido para o nosso prédio ficar pronto logo, irmãos. Alguma coisa vai acontecer lá, não sei. Mas, irmão, a gente vai fazer 30 dias ininterruptos de culto. Imagina um negócio que vai acontecer, uma moverzão de Deus acontecendo. Glória de Deus. Cada dia um pastor vindo e pregando. Meu Deus, vai ser um mover de Deus, irmãos. Vai ser um negócio poderoso demais. Ô, irmão, se você não empolga, eu fico doido. O que aconteceu? Olha, não sei, um bando de brasileiro lá numa cidade chamada Margate, alguma coisa assim, um avivamento começou a acontecer, mover de Deus, pessoas vindo de fora para serem curadas, serem salvas. Isso não te empolga não, irmãos? O que esse povo tem? Olha, eu não sei não, é só uma vara que floresceu lá na Flórida. Glória a Deus. Não, vai ser um negócio louco. Eu creio, irmãos. Meu Deus do céu. Eu amo, a gente fica vendo esses avivamentos, esses focos de avivamento. Eu acho maravilhoso, mas eu fico pensando: Senhor, por que ainda não aqui? Eu estou achando porque tem gente que acha que a vara é mais importante do que a flor. Entendeu? Trocadilho? Entendeu? E se não tiver a vara? Não tem importância não, Deus faz florescer em qualquer coisa. Nossa, essa é pesada, hein? Quantos entenderam? Glória a Deus. Depois eu te conto. Alguém explica para ele aí do lado. Nós temos agora as tábuas da lei. Quantos estão debaixo da graça? Estão debaixo da graça? Mas por que você acha que Deus colocou as tábuas da lei? O que significa a lei? É aquilo que você faz no seu esforço. Mas nós sabemos hoje que o que nós fazemos é baseado no descanso. Mas uma coisa você não pode anular, que é o seguinte: mesmo que não há o que eu fazer para Deus me amar mais, também não há o que eu faço para Deus me amar menos. Mas tem uma coisa importante para entender: mesmo debaixo da graça, nós devemos ser intencionais com os nossos corações. Na lei, você era intencional querendo receber uma bênção. Não, hoje eu só quero fazer parte do mover de Deus, é isso que eu quero. E para isso, pastor, o que eu tenho que fazer? Intencional no meu coração, eu quero fazer parte desse mover. Então, ser intencional hoje aponta para isso: Senhor, eu quero fazer parte. Senhor, eu sei que não há de mim algo, mas Deus, eu quero ser parte, eu decido fazer parte, eu não abro mão de ser parte, eu desejo no meu coração, é o que eu sonho. Senhor Deus, eu quero ser parte desse grande mover de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa independente de nós, irmãos, mas quando eu sou intencional, eu quero fazer parte, eu sonho fazer parte. Senhor Deus, olha para mim, eu desejo. Na lei eles eram intencionais esperando uma troca. Eu quero ser intencional somente para fazer parte. Esses dias tinha um pastor falou: olha, eu não sei se eu vou jogar. Ele gosta, tudo que ele fala, o exemplo que ele dá é de futebol. Pastor Silvio Galho, tudo que ele vai falar, ele dá exemplo de futebol. Ele esteve aqui pregando, os irmãos lembram? Tudo que ele vai falar, ele fala de futebol, Esses dias a gente estava lá definindo quem que ia pregar na conferência. Ele falou: não sei aonde que eu vou jogar, eu só quero fazer parte do time. Olha, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu quero fazer parte daquele time. Sabe, ser intencional é lembrar daquilo que Deus colocou como convicção. Eu vou ser intencional nisso. Sabe, e quando eu estava ministrando para os pastores essa mensagem, eu lembrei, porque ser intencional fala de ter intensidade. É muito fácil, irmãos, a gente fazer uma festa do 100º encontro Impacto que a gente fez. Isso é fácil.
O difícil é você pregar as mensagens no 100º encontro, como se fosse o primeiro encontro. A nossa luta interna, o nosso desafio, não é fazer muitos batismos, mas é se alegrar quando um pecador se converte. Esse é o nosso desafio. Isso fala de intensidade. Então na lei havia o quê? Uma intensidade, mas era uma intensidade baseada na troca. Mas se eu olho para a lei e falo, mas essa intensidade provém também do Senhor, tirando essa questão da lei, na graça também, apóstolo Paulo fala que pela graça trabalhei mais do que todos. Então tem algo intencional, tem algo que você decide fazer. Mas essa geração não sabe o que é ser intenso mais. Põe pressão no menino para você ver, ele quase desespera. Põe um desafio para você ver, porque a intensidade não responde mais. Mas o nosso desafio aqui é continuar sendo intenso como a primeira vez. Eu sou intenso como a primeira vez. Eu vou fazer a célula como a primeira vez. Eu vou participar do discipulado como se fosse a primeira vez. Eu me lembro, irmãos, a primeira pregação minha até hoje, Sonhos de Deus. E eu decidi cantar no final. Brenda, você está com seu celular? Acho que vai cair. Eu cantei para ajudar o mover de Deus. Eu estou gripado, eu não posso cantar. Mas olha aqui, irmãos, a minha intensidade, preparando a palavra, pastor, você jejuou? Não jejuei, eu perdi a fome. Você perde a fome, você fala assim, mas eu vou pregar? Vai. Qual palavra? Sonhos de Deus. Meu Deus, eu ouvi todas as pregações na face da terra sobre sonhos. Eu li tudo que a Bíblia falava sobre sonho. Eu falava, gente, mas não é possível. E você naquela expectativa para Deus te usar e marcar a vida daquelas pessoas, porque eu sabia que algo ia acontecer. Então o nosso desafio hoje, irmãos, não é pregar a 100ª vez os sonhos de Deus. É pregar os sonhos de Deus como se fosse a primeira vez que você estivesse falando. Sabe, é quando a sua voz embarga. É quando alguém pede uma oração. Eu me lembro a primeira oração que eu fiz publicamente na minha vida. Eu estava na pizzaria, na Avenida D, em Goiânia. Para quem é de Goiânia. Pizza D, como é que é o nome da pizzaria? Pizzaria D, não era? E aí o irmão do nada, Márcio, ora por nós. Eu falei, ora? Eu fiquei pensando. Primeiro eu fui processar. Falei, por que eu tenho que orar? Segundo, por que ele me desafiou eu orar? Ele está querendo me expor? Terceiro, eu falei, crente ora. E como que ora, meu Deus? Eu lembro até hoje a primeira oração em público. O que significa isso? Por que me marcou? Porque foi a primeira vez que veio a intensidade, o temor daquilo que eu fazia. A primeira oração, a minha primeira reunião de célula. Eu organizei tudo, fiz tudo. Eu lembro de comprar o lanche, o dia que eu comprei o lanche. Eu lembro de chegar na casa da Cecília, organizar lá o lanche. Eu lembro do quebra-gelo que eu fiz. E só tinha eu e a Cecília na célula. Os irmãos hoje, pastor, os irmãos não respondem, só tem 8 pessoas na célula. Eu falei, não responde, isso é avivamento. Só tinha eu e a Cecília na célula. E eu fazia quebra-gelo. Irmãos, eu dava palavra de conhecimento na célula. Só tinha a Cecília. Eu sinto que Deus está querendo falar com alguém que está na faculdade católica, está passando um processo difícil aqui, de alguém aqui, a Cecília. Era um negócio de doido. Irmão, vocês estão achando que isso é mentira? Isso é verdade. Isso é verdade. Sabe, ser intencional, ser intenso, fala disso. Não é quantas pessoas estão me ouvindo, mas é para quem eu estou fazendo. Isso é que faz a diferença na nossa vida. Fazer show, irmãos, pregar para milhares, todo mundo quer. O nosso desafio é quando só tem um. Só um.
Os irmãos sabem aqui, a nossa igreja aqui, saíram mais de 100 pessoas. Quantas vezes eu preguei aqui, tinha 10 pessoas. Meu desafio não era pregar para 10, era pregar com a mesma intensidade, como se tivesse 1000. Isso é intensidade. Isso é ser intencional. Então essa intensidade, quando eu olho para essa lei, obviamente agora eu não olho com base na troca, mas eu olho, realmente na lei havia uma intensidade, mesmo que ela fosse tola, mesmo que fosse só uma troca, mas o nosso coração não pode perder a intensidade, sabe, é ministrar na sala das crianças com a mesma intensidade da primeira vez, participar do culto. Por que tem muito rodízio? Me desculpa falar, é porque tem faltado intensidade nos nossos corações. Irmãos, é inadmissível para mim, para minha família, para os meus filhos, falar assim: não, hoje nós não vamos ao culto. Irmãos, eu nem penso isso, nem passa na minha cabeça. Por quê? Porque eu sei que eu estou reunindo em o nome do Senhor Jesus, eu estou para cultuar a Deus, eu estou para louvar a Deus. É inadmissível para mim ficar em casa, porque tem que ser intencional. É difícil demais, é complicado demais, porque os meus filhos... Pablo, levanta a mão aí. Eliane está aí? Esse casal é um exemplo para mim, irmãos. Irmãos, vocês vão chegar aqui, vão estar lá, sempre ali atrás. Louva a Deus. Quantos anos, Pablo, a gente caminha junto? Tem um bocado de ano. 11 anos. Irmãos, sempre está ali sentado, fiel. Os irmãos sabem. A família, eu não sei se eu posso falar, eu fico na dúvida. Os irmãos sabem, os filhos são autistas. Eles não abrem mão de estar aqui. O Pablo, todo culto, termina o culto, ele traz a filha dele aqui, ele espera para ela poder vir aqui tocar bateria, porque ela gosta. O Joshua vai para a nossa sala, ele participa. E eu quero falar o que eu desafiei eles. Falei, eu acho que está na hora de nós batizarmos eles aqui, em nome do Senhor Jesus. Sabe, porque eu sei que Cristo já habita no coração deles. Pastor, como que isso acontece? Eu não sei, mas não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer. E isso, irmãos, aí falar assim, não, mas isso é difícil, né? Não, é nós que não priorizamos, é nós que não somos intensos, não há algo, intensidade no nosso coração, nós achamos desculpas para não fazer. Mas louva a Deus, porque tem famílias que têm encontrado justificativas para fazer todos os domingos. Isso é glória de Deus. Então quando nós olhamos para essa arca, todos esses símbolos, eles importam, e eles apontam, Deus, eu não abro mão mais daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser o Deus do maná, eu quero ser usado pelo Senhor, e eu decido ser intencional naquilo que o Senhor tem para mim. Não abro mão. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê que essa palavra é para você? Eu creio nisso. Creio no fundo do meu coração. Chega, eu vou parar de pregar. É porque eu ia falar agora e ia entrar num outro universo aqui. Marcos, sobe aqui para mim, por favor. Quantos creem que essa palavra é para você? Quantos acreditam no fundo do seu coração que Deus tem uma provisão infinita para você? Então por que você se acomoda com essa situação, se Deus tem mais? Tá bom para mim. Tá bom nada, manda para mim o que você não quer. Manda para mim. Eu fiz uma oração. Senhor, eu sei que fulano de tal plantou, ele não colheu, mas eu peço ao Senhor, eu quero colher tudo que ele não plantou, tudo que ele não colheu. Ele plantou, mas não colheu, eu quero colher em nome do Senhor Jesus. Quantos querem colher? Eu quero. E eu sei que Deus tem mais, irmãos, para nós como obra. Irmãos, nós somos uma igreja abençoada, somos sim. Amo vocês, irmãos, nossa, tem encargo por vocês. Na reunião agora dos pastores, eu desafiei todos os pastores para a gente visitar todas as nossas células no mês de maio. E o discipulador vai estar lá, o pastor vai estar lá, eu vou estar lá. Irmãos, é tão precioso ver, irmãos, essa igreja. Dia de terça-feira aqui, vim aqui a Raquel organizando com a equipe aqui a distribuição de alimentos. Isso é maravilhoso, ver o que Deus tem feito entre nós. Você vem no culto de jovens, você vê mover de Deus. Você vai na sala de criança, você vê mover de Deus. Mas pastor, você está satisfeito? Não, Deus tem mais. Deus tem mais.
Quantos estão contentes com o Senhor? Levanta a mão. Mas se eu te falar que Deus tem mais, receba mais. Esse é o maná. É o quanto você quer. E é diário. É diário. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais revelação da palavra. Eu quero ser mais usado por Deus. Eu quero abençoar mais vocês. Aleluia. Encontrei duas irmãs aqui no corredor aqui. Eu estava indo fazer alguma coisa. Elas... Tá ao vivo? Corta, irmão. Chega. O irmão, as irmãs. É aqui que é a Lagoinha. Eu falei, vamos andando aqui. Culto é ali. A hora que eu cheguei, falei, então, a Lagoinha usa aqui à noite, mas o culto é aqui. Posso ouvir um amém? Vocês estão rindo, né? Estou tomando ninguém de igreja não, irmãos. Mas vai, por que a pessoa, você acha que ela talvez errou o horário? Será que Deus não tem alguma coisa para falar com elas? Você acha que Deus fez uma pegadinha? Falou, vai lá, hahaha, enganei você. Deixa eu te contar. Deus hoje decidiu usar uma vara de Goiás para florescer talvez na vida delas, algo que elas não imaginavam. Será que não é isso que Deus quis fazer? Será que você não veio aqui hoje para ouvir? Tem maná, e ao quanto você quiser, é abundante esse maná. Essa provisão é abundante. Será que talvez você não está igual lá aconteceu com o pastor Luiz? Antes eu queria, mas agora não sei se quero. Deus está te perguntando, decide logo, você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Mas aí a pergunta é, mas você quer muito ou quer pouco? É muito. Quantos acreditam que você talvez perdeu aquela intensidade ao longo dos anos? Intensidade é uma coisa interessante. A gente pode encontrar justificativa para não ser intenso. Irmãos, eu decido encontrar justificativa para ser intenso em tudo. Não dá para ser mais ou menos, eu quero ser intenso. Então eu posso falar algo. A vara aponta para essa fé. Maná, uma provisão abundante. E ser intencional é deixar o seu coração falar, Deus, eu não abro mão do que o Senhor tem mais. Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor vai me usar. Irmãos, eu me lembro Deus me usando para orar para pessoas serem curadas. Quantas pessoas foram curadas? Orar por palavra de conhecimento. Quantas palavras de conhecimento? A gente precisa fluir nisso. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai fazer aqui uma oração para os irmãos que querem receber isso. Acreditar que Deus vai te usar. Orar para provisão. E Deus restaurar o seu coração em intensidade. É sério, irmãos. Eu não estou aqui exortando você que está aqui, e nem exortando os que estão em casa. Eu estou aqui só para falar, irmãos, crente nascido de novo, ele reúne para cultuar a Deus, irmãos. Sabe uma coisa que eu já vou falar aos irmãos, não vamos deixar esquecer. O próximo jejum, a gente vai resgatar uma coisa simples entre nós. Todo mundo vai vir ter que trazer Bíblia em papel. Lembra daquele barulho? E a gente falava assim, os irmãos acharam? Vamos dar mais um tempinho para os irmãos acharem. Lembra disso? Isso não é gostoso? Mas isso não lembra também quando você era intenso? Lembra? Não te traz isso? Coisa simples. A gente vai resgatar de forma intencional a nossa disposição. Se você quer que eu ore por você, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Pode vir aqui pro lado aqui, ó, pro meu lado direito, aqui mais para frente. Aleluia. Se vier todo mundo, vem todo mundo. Glória a Deus.
Aleluia. Pode vir para o meu lado direito. Vem aqui para o meu lado esquerdo, tem mais espaço aqui. Enquanto vocês vêm aqui, eu vou contar um pecado. É porque às vezes o pecado, né? Às vezes você pode olhar, pode aumentar a sua fé no que eu vou falar. Eu havia sido convidado para ir para o Japão, pregar na conferência. Você sabe o que veio na minha cabeça? Duas coisas: é caro e é longe. Você acha mesmo que alguém que está disposto a servir o Evangelho, a gente tem que olhar se é caro ou se é longe? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quantas vezes eu orava antes de me tornar um pregador, falava: Deus me usa, eu quero ir para as nações, Senhor Deus envia a mim, não importa, servirei todos os dias. Cantava aquela canção: abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, e chorava. Aí agora, pastor, eu queria te convidar para vir pregar no Japão. Olhei o preço da passagem, falei: irmão, é tão caro, porque a igreja lá está sendo plantada, ainda não é um grupo grande. E aí eu falei: gente, mas eu vou viajar mais 20 e tantas horas no avião, meu Deus do céu, não mexe com isso não. Deixa eu te contar. Eu vou enviar você. Mas é sério. Você sabe o que Deus falou comigo? Essa mensagem, você sabe como que ela surgiu? A noite anterior, para eu ministrar para os pastores, Deus ministrou no meu coração. Você está falando de tanta coisa, mas aonde está o seu coração verdadeiramente? Deus ministrou para mim, irmãos. Peço perdão publicamente. Eu precisava contar isso. Você sabe que o conforto às vezes se torna um grande problema. Talvez um espinho que Deus não vai tirar te faz continuar caminhando. Então eu estou aqui como homem de Deus, mostrando a minha humanidade, que eu não sou perfeito, mas eu reconheço Cristo falando comigo, irmãos. Não sou perfeito. E eu peço perdão para a igreja por ter falado não ao meu Senhor, mas eu estou aqui para falar: Senhor, envia a mim. Eu quero continuar pregando o Evangelho. Eu vou aonde o Senhor mandar que eu vá. Eu vou pregar aonde o Senhor quer que eu pregue. E eu vou pregar. Falei para minha família: eu estou indo semestre que vem pro... Não entendi? A minha passagem? Ah, tá. Pra onde que eu vou mesmo, amor, que eu falei? Não, semestre que vem, Paquistão. Aí o negócio começou agora. Eu quero ser enviado, irmãos. Eu quero pregar o Evangelho. Quantos querem pregar o Evangelho? Aí eu vou te contar. No final, minha esposa foi comprar passagem, entrou lá no meu aplicativo, descobri que eu tinha uma pontuação. Você acredita que a minha passagem para o Japão custou $150? Aliás, desculpa, $50. Eu fiquei tão empolgado. Falei: gente, eu acho que Deus ainda deixou pagar os 50 só para ele mostrar, porque eu podia ter pago tudo. Ele falou: vou pelo menos 50 para você lembrar de mim na viagem. Mas eu sou um homem de Deus que reconheço. Você que veio aqui, você está reconhecendo, irmãos, que Deus está querendo te usar. Márcio, quantas vezes correu da liderança? Essa semana assumiu a liderança de uma célula. Já me deu trabalho esse cara. Hoje é líder, vai se tornar pastor entre nós. Não é glória um negócio desse? Resolveu responder. Irmãos, você que está aqui me ouvindo, responda ao Senhor Jesus. Deus vai usar você. Feche seus olhos. Espírito de Deus, Pai, eu louvo tanto ao Senhor por essa igreja. Eu agradeço cada homem, cada mulher aqui.
Eu agradeço, Senhor, eu agradeço, porque homens e mulheres têm tido a humildade em reconhecer que precisamos ser intencionais, intensos nos nossos corações. Espírito de Deus, eu abençoo cada um que veio aqui, Senhor Deus. Hoje é dia que o Senhor fala: eu te darei maná abundantemente na sua vida, eu darei provisão na sua vida. O Senhor está dizendo que eu usarei você, meu filho. Você que acha que não tem, que não pode, que não sabe, Deus vai usar você grandemente em o nome do Senhor Jesus. Você que perdeu a intenção, a intensidade, que perdeu o seu coração, Deus está falando: meu filho, hoje seja intencional. Não importa se você fez a 1000ª vez, mas que você faça como a primeira vez. Eu abençoo você em o nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, nós vamos ministrar uma canção, e eu espero que você entenda que Deus está te chamando. Deus está chamando, restaurando chamados, restaurando lideranças, restaurando sonhos, restaurando famílias, desejos. Eu abençoo você, que o Espírito de Deus ministre ao seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como só as vozes agora, sobre as águas, só as vozes. Isso, que agora seja verdadeira essa oração. Flecha que acerta. Apaga as luzes para mim, por favor. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer Agora é com revelação. hora e em qualquer. Agora é com revelação. Eis aqui a minha vida, usa-me. Isso é revelação. Senhor, Agora essa canção tem impacto. usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no Isso é revelação agora. como flecha que acerta o Isso é alvo. revelação. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Levanta suas mãos bem alto para Jesus. Usa-me. A minha oração é que haja agora o Senhor trazendo à memória todas as palavras que foram liberadas sobre você. Palavras as quais você deixou perder. Às vezes você se esfriou por conta de um relacionamento, às vezes você se esfriou por conta dessa nação. Seu foco, as suas prioridades mudaram. A decepção com homens, a expectativa frustrada com pessoas, com promessas não cumpridas. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. O que importa é o Senhor usar você nesses dias, mesmo que seja somente como uma vara, vai florescer em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo
Toca, Espírito de Deus. Isso, Espírito de Deus. Isso, Espírito de Deus. Isso, Senhor. Enche, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quantos o Senhor falou com você essa manhã? Deus falou com você? O que é mais impactante para mim, irmãos, é que Deus realmente ministrou ao meu coração. É facilmente, irmãos, a gente pode cair numa zona de conforto, perder o foco, perder a intensidade. Mas sabe, a gente tem que de tempos em tempos lembrar e fazer ajustes na nossa vida. Não é que o motor não está funcionando, mas a gente precisa fazer ajustes finos para a coisa acontecer. O louvor não é cantar a milésima vez essa canção, mas é cantar com aquele coração quebrantado que chega a embargar a voz na hora que ministra. O pregador não é pregar a milésima mensagem, mas é pregar aquela mensagem com o mesmo encargo e paixão. Aleluia. Oh, irmãos, o quanto a mensagem do Senhor é importante. Glória a Deus.